Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje é uma honra entrevistar uma convidada mega ultra especial. E quem sou eu, né, Brasil na fila do pão, como entrevistadora de uma repórter, de uma jornalista, influencer, tudo de mais maravilhosa que existe nessa terra. Fabiola Gadelha! Ai, mana, eu tô muito feliz de estar aqui no Rio de Janeiro, de ter vindo pro teu podcast. Primeiro que você é uma querida, você é uma amada, um presente de Deus, sua amizade, né? E eu sei o quanto você influencia para coisas boas as pessoas, então hoje eu até tento muito me envolver, aceitar convites de pessoas que eu sei que entenderam sua missão aqui na Terra, sabe? Que não é só falar, não é só informar, não é só conversar, mas é se preocupar com o conteúdo que você está levando para o próximo. E a gente precisa de conteúdos relevantes, a gente precisa de assuntos relevantes, né, necessários para o nosso dia a dia, porque a gente sabe que hoje a internet traz todo tipo de conteúdo, né, e aí, às vezes as pessoas perdem tempo com o que não tem muito valor. E aí, quando você me fez o convite, eu com certeza estarei aí, porque a gente preza muito por isso, a gente tem isso em comum, né? De servir o próximo e de levar a comunicação assertiva, a comunicação adequada que as pessoas precisam e merecem ouvir. Poder transmitir, né? Exato. Mas eu preciso dizer que para mim é uma honra muito grande, uma responsabilidade gigante de te entrevistar, gente. Tá de Nossa, boa. é muito maravilhoso. Quem pode, manda, né? Quem pode, manda. Então tá pois certo. E a gente vai hoje falar da carreira. Eu quero saber tudo da tua carreira. Pode perguntar. E eu quero começar perguntando o seguinte: você começou muito cedo, né? Lá em Manaus, lá na sua cidade. Hoje Me eu tô conta, com 24 anos de carreira. Tô veinha, gente? Não, comecei cedo. Melhor falar assim, né? Eu comecei muito cedo, com 19, né? E aí eu comecei na área de esporte, que fiquei só uns 6 meses, que foi uma negação, vi que não era minha praia mesmo. E aí logo em seguida eu fiz um teste para defesa do consumidor, direito do cidadão e polícia. E aí foi quando no teste me falaram assim, poxa, você falou que não tinha experiência. Eu falei, não, mas eu não tenho, é a minha primeira vez. E eles disseram, não é possível. E aí eu vi que ali realmente era o meu dom e que eu precisava realmente aperfeiçoar. Sim. Né? Porque não basta só Deus te entregar o talento, o dom. Sim. Você precisa treinar, né? Treinar, praticar, estudar, enfim. E aí começou. E desde aí nunca parei, né? Com a intenção sempre de informar, mas mais que isso, de servir mesmo a sociedade. E eu usei meu trabalho sempre para isso, né? Para levar alguma resposta, alguma solução, né? Ser voz para quem não tem vez e realmente deixar o meu microfone aberto para as pessoas menos favorecidas, as pessoas que precisavam realmente de ajuda. E graças a Deus esse papel sou tranquila, porque eu sempre fiz com uma boa intenção no coração, que é a preocupação que eu sempre tive, né? Até quando eu estava entrevistando o criminoso. Apesar dele achar que eu estava ali para arruinar a vida dele, mas a minha intenção era de levá-lo ao arrependimento. Sim. Né? Porque você planta, você colhe. Né? E eu acho que é a tua missão aqui. E eu expressava isso muito, até perante a facção criminosa, os criminosos e tal. Era uma coisa que eu deixava muito expressivo, porque eu acreditava que era a minha forma de fazê-los entendê-lo. Você quis isso, então agora toma. Né? Que é a nossa vida, a gente escolhe. Plantou, colheu. Plantou, colheu. A colheita, ela não tem como. E você, então, já foi logo de início de carreira para investigação policial? Já de cara comecei com defesa do consumidor, direito do cidadão e polícia. Então, assim como eu corria atrás de uma vaga de hospital para alguém que estava na fila há muitos anos e não conseguia, eu acompanhava o trabalho da polícia, né, prisões, estourava a boca de fumos, enfim. De tudo que você imaginar. Já comi muita terra para não levar tiro na cabeça, já colei muito meu corpo no chão. Me conta já isso. Já passei muito por isso. Isso em São Paulo ou em Manaus? Começou em Manaus, né? Começou em Manaus. Começou em Manaus, Que a gente quer saber dessa história. E aí em Manaus eu cheguei hein? numa situação em que eu cheguei numa etapa do processo, desse meu ciclo, né, como repórter policial, que meio que eu já pautava a cidade. Eu chegava no local do crime primeiro, né, porque eu tinha muitas fontes. Então era eu que acionava o IML, Corpo de Delito, Delegacia de Homicídios, quando se tratava de um assassinato, né, um crime
dessa modalidade. Então, assim, acaba que era eu que acionava toda a estrutura, porque eu chegava, às vezes a vítima estava agonizando, me falava o nome do assassino, entendeu? Gente, então, assim, que situação. Eu cheguei num ponto onde eu tinha muitas fontes, e eu acredito que às vezes as fontes eram o próprio assassino, entendeu? Você Porque eu chegava antes de qualquer um, Eu antes chegava da no polícia, cenário primeiro que todo mundo. Quando a produção da emissora me ligava, por exemplo, ai, Fabiola, aconteceu o assalto no banco tal. Eu falei, não, já fiz tudo. Era assim. Nesse nível. Nesse nível. E como que ficava a tua cabeça, Fabiola? Menina, tipo, por vendo as pessoas ali no chão. Como E que ficava? eu acho Nossa. que eu nasci pra isso, porque eu não ficava nada. Eu sou uma pessoa muito intensa. Eu lembro que meu cinegrafista de Manaus, o Pedro Bala, ele foi afastado 9 meses. Ele ficou afastado 9 meses. Ele gravava sempre por trás da câmera, né? E ele sempre gravava de boné. Ele tomava uns cuidados para não ser reconhecido. para não ser reconhecido. Ele tinha esse cuidado. E eu super entendia, né? Quem dava cara mesmo para bater era eu, porque né, não tinha como, eu trabalho com imagem. Mas eu sabia que esse era o meu trabalho, eu sempre fui muito destemida, né? Eu cresci com uma mãe falando que medo era falta de fé. E ela disse, analisa seu coração, se a intenção for boa, você não tem o que temer. Pode ir em frente que Deus vai guardar você. Enquanto Manaus, o povo todo dizia para eu largar, né? Você vai morrer, ficava com medo por conta das ameaças, né? Sim. Eu sofri 3 atentados, então a minha mãe vai chegar lá, eu quero saber disso. E aí a minha mãe dizia não. Então, assim, hoje eu entendo a minha mãe, porque hoje eu tenho um filho que faz jornalismo, que está trabalhando, né, nessa área. E aí eu penso, cara, minha mãe... Aí eu vejo o quanto a minha mãe tinha fé, porque uma coisa é você se arriscar, outra coisa é você dizer sim pro seu filho se arriscar. Pro seu filho, nossa. Entendeu? Isso minha mãe fazia assim... Tem que ter muita certeza. Sua mãe tinha certeza. Sim. Ela dizia assim, analise o seu coração. Se a sua intenção é boa, pode ir em frente. E aí a minha intenção sempre foi realmente ajudar o próximo, ajudar a sociedade, né? E aí isso aconteceu. Então, assim, eu fazia as matérias e sempre, né, com essa análise antes de começar. Por que você está fazendo aquilo? Porque a gente tem que ter o que acontece? Quando você trabalha na área policial, você sabe que dá muita audiência. E você trabalha com audiência. E existe uma preocupação com a audiência. Por mais que você esteja ali com um compromisso com a verdade, mas existe uma pressão do outro lado pela audiência. Então, assim, aquilo que eu fiz ontem, hoje já não tem mais graça. E isso leva muito jornalista a errar, a mudar a informação, a aumentar, sabe? A deixar o negócio... Que a gente pode chamar de sensacionalismo. Exatamente. Então, se você não tiver o equilíbrio, se você não tiver cautela, você vai pro buraco. Então, se você realmente for medindo sempre a audiência, a tendência é aumentar. Então, assim, aquilo que eu fiz, aquela resposta que eu dei pro criminoso, aquilo que eu fiz com o criminoso ontem, aí amanhã já tem que ser diferente, você tem que usar criatividade e tal. Mas sempre com equilíbrio. Então, assim, essa foi a minha maior, acredito, o maior desafio, né? É ter que levar a audiência, mas sempre tendo compromisso com a verdade, a responsabilidade com o ouvinte, com, né, o telespectador, com o seguidor agora, né, internet. Então, assim, isso é muito complicado. Mas voltando lá ao que você me perguntou na questão do meu trabalho mesmo como jornalista e como comunicadora, né, as coisas foram acontecendo e aí, a cada dia que passava, eu fui sentindo ali a missão mesmo, né? Então, eu sempre fui uma jornalista que eu nunca fiquei dentro do carro escrevendo um texto. Isso é muito comum, né? O cinegrafista vai, né? Filma tudo, o repórter fica dentro do carro fazendo o textinho e depois grava. Comigo nunca foi assim. Você estava na cena. Eu sempre estava na cena, né? Eu botava na minha cabeça que eu tinha que sentir a dor para poder passar a verdade. Se eu não sentisse tanto que... Porque passa, inclusive, o sentimento, né? Cansei já de ir para alagamento, né? E ficar com água suja aqui, ó. Eu entrava. Você entrava? Eu gravava com água aqui, ó. As larvas subindo, a sujeira. Nossa. Eu sentia aquilo para poder passar a verdade, para poder sentir o que aquele povo sofria. Para poder pedir dos governantes solução. Mas para eu fazer esse apelo, eu tinha que sentir a dor deles. Então, tudo isso eu passei, eu fazia questão. Então, eu nunca fui uma repórter de off, né, que falam que é de texto.
Eu sempre fiz plano sequência. Eu nunca... As minhas matérias sempre foram meio que pré-ao vivos, sem muita edição, porque eu fazia o Vem Comigo, entendeu? E isso foi uma aposta minha. Ninguém nunca chegou e faz assim. Sim. Eu acreditava que aquilo, eu ouvia o meu coração e eu fazia, eu sentia. Fui recriminada durante muito tempo por jornalistas da minha área, que diziam que o que eu fazia não era jornalismo. E aí, quando eu comentei... Por que diziam que não era jornalismo? E eu vou já explicar por quê. Eu comentei que o meu cinegrafista, o Pedro Bala, ficou 9 meses Sim. afastado, né? Porque chegou num grau onde ele começou a ficar com sentimento de perseguição, aquela coisa toda, né? Porque... eu sofria muita ameaça, então ele via o que eu passava e ele começou a ficar... Lógico, é normal isso acontecer. E o Pedro Bala, ele é diferente de mim, ele é muito calado. Ele sempre trabalhou muito bem, trabalha até hoje. Em Manaus, ele é cinegrafista. Ele trabalha muito bem, foi um dos melhores cinegrafistas que eu já tive na vida. Sabe o que é você filmar um tiroteio e não tremer a imagem? O câmera aqui sabe o que eu estou falando. É isso, sabe? O cara é sensacional. E aí, quando ele ficou de 9 meses afastado, o dono da emissora me chamou e disse assim, Fabíola, eu tô preocupada com você, porque se o Pedro Bala tá nessa situação, 9 meses afastado, né, eu acho melhor você passar também. E aí fui. Quando eu cheguei lá, o médico falou assim pra mim, você nunca vai ter problema. Porque eu não guardo, amiga, eu solto na hora. Se for um criminoso que precisa ouvir, eu vou falar. Eu vi várias reportagens. Se eu tiver aqui pra cima, eu não guardo. Tem nada. uma, inclusive, que viralizou, né? Quando você fala pro preso, tipo, que ele deveria estar preso mesmo. Sim. Você falava na lata, assim. Não, teve um que uma vez falou assim, você pensa que você é minha mãe, é? Eu falei, mas não sou mesmo, porque se eu fosse, tu ia levar uma surra agora. Então, assim, eu sempre tive, entendeu? Porque se fosse o Adriel, iam levar surra, sim. E uma coisa que eu sempre falava pra minha família, eu falei, se alguém da minha família for preso, eu vou ser a primeira a entrevistar. Eu não vou passar a mão, não. Eu tenho que ser exemplo. Se eu bato, né, brigo e aponto o dedo na cara dos outros, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Então, meus filhos cresceram sabendo disso. Em Manaus, amiga, eu vi que você... Gente, eu chamo de amiga, de mana, porque... Porque já é íntimo o negócio, íntimo, né? Por mais que a gente finja costume, mas não tem costume, né, amiga? Mas a gente já tá super... Já tá íntimo, né, gente? Mas, assim, eu vi que em Manaus você viveu momentos, assim, tensos, né? De andar com escolta, de andar carro blindado, Sim, colete até à hoje. prova de bala. Assim, até hoje, cheguei em Manaus, a escolta já me espera no saguão do aeroporto. Até hoje. Eu estive agora, eu fui pra Manaus fazer uma visita, né, ao meu pai biológico. E fui num dia, voltei no outro. E aí tava 24 horas escoltada, sempre, até hoje. Como é que você lidou com isso, assim? Eu fico pensando na cabeça, gente, porque viver uma questão de ameaça, amiga, medo... Eu nunca tive problema, porque assim, eu aceitei a minha missão, na verdade... Realmente Deus te fez para isso. Na verdade, assim, amigo, não é só aceitar, eu me sinto até privilegiada, entendeu? De Deus ter me escolhido para fazer isso, porque... Entendeu? Porque, assim... Nós temos em Manaus muitos profissionais maravilhosos. Mas Deus escolheu eu para me destacar no Nacional. Deus me escolheu para ser a Rabo de Arraia, que hoje todo mundo conhece. Deus me escolheu. Então, assim, eu não sinto isso como um problema. Sim. Na verdade, eu sinto isso um privilégio de Deus, sabe? Então, assim, eu sou muito grata e eu sempre tentei e tento até hoje me esforçar ao máximo para entregar o melhor de mim, porque eu acho que essa é a minha obrigação. Então, receber o carinho das pessoas, né? Porque é uma coisa que muito famoso pensa diferente de mim. Eu acredito que, assim, quando Deus te faz pública na vida, é para você se doar e não receber. Então, assim, tem muitas pessoas públicas, famosas e tal, que acham que tem que ser colocada no pedestal. No pedestal. Eu sou famoso, Por mais que mostre outra coisa, humildade, mas no fundo a intenção assim, eu sou o fulano. E é o contrário. Quando Deus te faz famoso, uma pessoa pública, é porque você tem uma obrigação maior em servir. Eu vou pegar esse gancho dela para dizer, não estava na pauta, tá? Vou sair da pauta.
pra dizer que a gente se conheceu no Cruzeiro do Safadão. Isso é bom falar onde foi. Porque Eu tava a trabalho, gente. Ela estava a passeio. Eu tava no Cruzeiro me divertindo com meu marido. E eu fui E gravar um ela- especial com o Wesley. É. Meu amigo também, gente boa demais. Fui gravar com ele um especial pro programa do Faro, do Rodrigo Faro. Foi. Né? Ele falou. Eu gravei com Wesley Safadão, gravei com Léo Santana, com a Lori, quem mais? Eu acho que Matheus Cauã. Você gravou com o Tirulipa também. O Tiruzão, Enfim. Você gravou com muita gente lá. Gravei com muita gente. Fui fazer um material bem legal, ficou bem bacana esse material. E aí, assim, A gente se conheceu no último dia, na hora de eu ir embora do Cruzeiro. Conta como foi. Foi. Na hora de eu Foi ir engraçado. embora, a gente ia tomar café pra ir embora, né? Vamos tomar café pra ir embora. Ela tava com o marido dela na mesa. E meu marido, ele é todo assim, né, amiga? Virou pra mim e falou assim, nossa, tá muito tímido, cheio, ele é todo tímido. Aí ele tá muito cheio aqui. E tava lotado mesmo, assim, não tinha, né? Todas não as tinha, mesas. tava Tava todo lotado. mundo naquele momento se alimentando e tal. E tava... Porque todo mundo ia embora, então se concentrou todo mundo, né, Ali, no local. E aí o Thiago começou a observar onde sentar e olhou assim um casal na mesa e falou assim, eu vou sentar ali. Ele não tinha se dado conta que era a Fabiola quem ele era fã. Ele não tinha se dado conta. E aí ele virou e perguntou, eu posso sentar aqui? E sentou. Quando ele sentou, ele olha pra mim assim. Aí continuou conversando. E a gente conversando. E ela, gente, é isso que ela tá dizendo aqui da humildade. E a gente bateu altos papos, trocamos o telefone. Foi. E eu conversando com ela, falando com a produção, me maquiando, né? foi. Organizando o negócio do Uma material. loucura e ao mesmo tempo super com medo, profundo. fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, agitadérrima, mas se conectou com uma pessoa agitada também. Foi. Eu sei que nós saímos dali numa conexão tão gostosa. Foi, né? trocamos contato, né? Vamos marcar alguma coisa, não foi? Isso Aí mesmo. eu saí de lá com essa imagem, né, dela muito humilde e ao mesmo tempo falando assim, nossa, eles passaram o contato, mas você tá dizendo que ela é famosa e tudo, porque eu não sou muito de olhar jornal, essas coisas de TV, ainda mais... Eu fui criada pro meu pai que só fala dessas coisas, né, amiga? Então eu sempre corri dessas coisas. Corria, né? Então, minha filha, eu sei que ela saiu da casa dela para ir aonde eu estava em São Paulo, num outro momento, a gente onde marcou, nós marcamos para se encontrar e jantar. E jantar, foi. A gente foi pro restaurante do Dalton Rangel. Meu maravilhoso, amigo, virou inclusive. Gastronomia. Tô até fazendo propaganda pra ele aqui, porque ele tem restaurante no Rio de Janeiro também. Ah, é? Ele falou pra mim que tem no Rio também. Maravilhoso, maravilhoso. Eu amei o restaurante. E eu falei, ela levou quase 2 horas para chegar no local que eu tava. Eu falei, não, meu amor, isso não é possível, não. Porque eu tinha a imagem de artista do pedestal. Essa aqui esquece. Não tem nada de pedestal. Não tem nada de pedestal. Foi, aí a gente se conectou bem, não foi? Foi. A gente se conheceu e de lá pra cá a gente já se encontrou muito. Muito, Ixi, já perdeu. Virou amizade mesmo. Virou né? amizade. A gente já perdeu a conta de quantas vezes E aí a o gente Bruno se se conectou super bem, o Bigodudo com o Com o Thiago. Thiago, E aí estamos aqui, né, amiga? Sim. E eu pretendo, gente, vou até falar pra vocês, da gente fazer trabalho juntas, juntar o TP Movement com Com Action e a gente juntar, porque assim, gestão, liderança humanizada com comunicação tem tudo a ver. Comunicação, ela é pra vida, né? Pra tudo. Exatamente. E então a gente pensa em fazer trabalhos próximos, porque já que a gente tem o mesmo foco, a mesma meta, a gente tem essa sintonia, eu acredito que Deus fala que Deus não une pessoas, une propósitos. Une propósitos. Então estamos aqui para mais um. Né? Inclusive, eu acho que um dos propósitos dele é me levar pro Célula. Lá de casa, é isso mesmo. Porque Meu Deus! Porque lá em casa, eu faço quinzenal, uma quarta sim, uma quarta não. E eu já chamei você várias vezes, né? Sim. E aí eu falo pra ela, amiga, você tem que ir. Agora não tem mais jeito. Eu vim aqui, né? Estou na sua casa, agora você vai. Agora, me fala uma coisa, voltando pra pauta. Mas o pod é bom bom por é isso. conversar, né? Porque você pode perguntar tudo que dá na telha, né? E aí, eu respondo tudo que dá na telha, então tá tudo certo. E sem papa nas línguas, Sem né? papa. Assim. Sem nada. Sem nada, sem filtro. Sem filtro, sem nada. Sua vinda Só pra com uma São maquiagem Paulo. boa pra não assustar também, né, amiga? Ah, mas isso
A gente tem que fazer, né? Bota Não, gente, pelo amor de Deus. uma massa corrida na cara. Tem gente que manda direct pra mim. Sua pele é maravilhosa. Eu disse, é filtro! Gente, é filtro. Filtro é vida. Foi a melhor coisa que inventaram. Você não é obrigado, gente, a estar me vendo de qualquer jeito, não. Que é isso. Verdade. Você acorda o dia, vê um bom dia e... Não. Mas agora cara estão lavada. dizendo que, tipo assim, a gente não pode usar filtro pra poder naturalizar a feiura. Naturalizar. Que você acorda descabelada. Gente, eu naturalizar. acredito. Ó, são duas coisas. Por isso que eu bato na tecla do equilíbrio, né? Tem gente que fala, ai, pra que filtro? Ah, pra que isso? Ah, pra que maquiagem? Pra que isso, aquilo? Não. A gente tem que usar tudo que a gente pode pra melhorar, mas a gente não pode ser dependente disso. É isso. Entendeu? Ao mesmo tempo que eu acredito também que você tem que se aceitar como é, mas isso também não pode te levar para o comodismo. Eu tô falando isso porque eu já fiquei muito tempo atrás dessa desculpa. Eu me acho linda assim e a minha saúde piorando e eu engordando. Ah, eu me aceito assim. Gente, vocês têm que se aceitar assim. Então, assim, eu acredito sim que você tem que se aceitar, você tem que se amar, tem que se achar linda, gostosa, absoluta, mas isso não pode te levar para o comodismo, isso não pode ser uma desculpa. E eu concordo plenamente. Entendeu? Porque eu sei que muita gente se esconde atrás disso como desculpa e fala que é uma aceitação. Sim. Então, assim, eu não discordo de nenhuma. Mas eu acho que uma não pode camuflar a outra, sabe? Você vê, por exemplo, eu brinco, né? Chamo de amiga mesmo no centro. A minha amiga Jojo, né? Que Adoro a Jojo. sempre Amo. fala. A Jojo aqui do Rio, né? A gente sempre se encontrou em São Paulo nas gravações, mas ela é do Rio, Ela né? é do Rio. Adoro a Jojo. Ela é maravilhosa. E a Jojo é uma pessoa que se aceita, se ama, mas se cuida. Exatamente, é isso que eu trouxe aqui. E é se isso. cuida. Ela se cuida. Entendeu? Olha então, como assim, que ela ela, tá, né? ela é um tá massa. estudando, tá... Ela não para. Ela tá outra sempre coisa, inovando, né? Sempre buscando inovando, algo. Ela é maravilhosa. E autêntica. A humildade Amo, que a gente tá amo. falando, Autêntica, né? autêntica demais. Exato. E que tá faltando hoje, tá, galera? E eu vou te Assim, falar, a Jojo, o jeito dela, tu pensa que ela já tem uma idade, né? A Jojo é muito nova, gente. Ela é muito nova, mas é responsabilidade. E ela dá um show, assim, de maturidade. de maturidade, ela dá um show. Ela é top. Eu Ela gosto é muito top. dela. E me conta, sua vinda para São Paulo. Quando você saiu de Manaus, quando você decidiu vir para São Paulo, você já tinha alguma coisa preparada para São Paulo ou você veio para Não. tentar a vida? Como é que foi isso? Não tinha nada pra... Nunca tive intenção nenhuma de sair da minha cidade, de Manaus. E eu via as pessoas falando, eu quero morar fora. Eu quero ir pra fora do país. Eu via minhas amigas, sabe? Minhas amigas. Eu quero morar em outro estado. Eu dizia, Deus me livre sair da minha cidade. Quero nada, ficar sem meu x-caboquinho, sem meu pacu, meu pirarucu, meu tambaqui. Eu nunca quis sair. Os nomes são esquisitos. Todo mundo rindo aqui. Não tô chamando palavrão aqui, não, viu, gente? Xingando ninguém, não. Tô xingando ninguém, não. É que os nomes lá terminam tudo com cu. Eu vou fazer o quê? Fazer o quê, né? Depois bota o pi aí. É pacu, pirarucu, é tudo assim. Vou fazer o quê, amiga? E é gostoso ainda, pra completar. Gente, é o dia inteiro isso. Gente, o que eu posso fazer? E aí eu não quero ficar... eu nunca imaginei. Mas Deus tinha esse plano pra mim, né? Então, quando eu menos esperei, eu estourei no Nacional. E olha que eu bati o pé pra não vir, viu? Foi 1 ano de negociação com a Record. Sério? Eu nunca falei isso. Durante 1 ano, foram mais de 4 negociações. Eu falei não na primeira, não na segunda, não na terceira. Quando foi a última, é que eu vi realmente, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou... Alguma coisa tá acontecendo. Eu falei assim, eu vou falar assim, 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 aí eles não vão querer. Se eles quiserem é porque é pra eu ir. E eu achava impossível. E eles quiseram. Eles quiseram. Aí eu entendi que Deus queria que eu fosse mesmo. Aí, quando... Eu sou muito obediente a Deus. Então, se Deus falar... E Deus, ele é de convicção. Se você tem dúvida, é porque já não é de Deus. Já não é pra ir. Porque Deus, ele é de convicção. Então, quando Deus me deixou certa de que foi nessa hora da negociação, eu, amiga, eu não tinha noção nenhuma, não tinha empresário, não tinha ninguém, era eu Era mesmo, só você. Era que negociava. Era eu, Kipe. Exatamente, eu não entendia de nada, eu não tinha noção da proporção, entendeu? Mas Deus fez olha como Deus faz, Deus fez eu não querer ir para São Paulo para me valorizar. Porque se eu aceitasse a primeira negociação, eu não ia tão bem para São Paulo, entendeu? Sim. Então Deus fez o quê? Eu não querer ir para São Paulo.
Porque isso, como eu não tinha empresário nem nada e não entendia do negócio, foi me valorizando. Não, não quero. Aí a gente foi aumentando. Não, não quero. Nossa, aí disseram, mas poxa, na terceira, eu lembro que na terceira negociação, o vice-presidente, que hoje não está mais na Record, mas é uma pessoa que eu sou muito grata, que foi quem realmente me contratou e me levou, que foi o Douglas Tavolaro, falou assim, nossa, mas você é quem no estado? Porque tudo que eu já te ofereci, tudo que você disse... Qualquer um gostaria de estar aqui, você não vem? Nossa, eu vejo gente aqui brigando por isso e você não quer. Aí eu falei assim, olha, eu até brinquei com ele nesse dia, disse, olha, pra me tirar da minha tribo é caro, viu? Eu amo minha tribo. Eu dizia, sabe? E era mesmo, eu amo minha cidade, eu amo. Então eu precisava ter certeza que era isso. Então, quando foi nessa terceira, eu achava que não ia mais rolar, porque realmente o negócio estava muito bom, assim, eles me colocaram assim. E eu disse não. Então eu achava que não ia mais rolar. Então, quando foi na última, falei, beleza, eu vou botar mais isso aqui, aí se quiser, porque é para eu ir. Tanto que até o Marcelo Rezende achava que não ia rolar. Quando eu falei para ele que eu fui contratada, ele tomou um susto. Você já conhecia o Marcelo, né? Já, eu era repórter dele, eu entrava com ele ao vivo de Manaus. Aí tá lá. E o Marcelo me botava muito medo para vir para São Paulo. É mesmo? Eu nunca falei isso, ele me botava muito medo. Ele dizia que era uma cidade muito cara, que era uma cidade... né? Então, para pensar direitinho se realmente era para eu vir, porque o povo pensa que foi ele que me trouxe de Manaus. Ele abriu muito espaço e ele me dava muito conselho. Ele dizia, olha, São Paulo é diferente de Manaus. Uhum. Então, ele assim, ele me abria muito os olhos, ele me mandava tomar muito cuidado. Então, assim, por ele, eu não tinha sido contratada naquele tempo, porque então, ele, na verdade, me ajudou a me valorizar também, entendeu? Eu lembro que ele falou assim, antes de assinar esse contrato, deixa eu ler. Ele foi muito paizão, né? Ele foi muito paizão. Mas, por ele mesmo, eu continuaria naquele momento como repórter policial e viria apresentar o Cidade Alerta de sábado especial. Só que eu fiquei um ano assim, e a minha saúde ficou muito comprometida, porque eu não deixei o local pelo nacional. Eu acumulei, então eu trabalhava para o local, para o nacional. Nossa. E no final de semana eu vinha de Manaus, apresentava Cidade Alerta Especial e voltava no domingo. Ou seja, você trabalhava todos os dias? Um ano meus filhos não me viram praticamente. Eu chegava em casa, eles dormindo, eu saía, eles dormindo, porque eu saía de madrugada para gravar pro local, né, e pro nacional. E aí depois eu chegava à noite, eles já estavam dormindo. E no final de semana eu vinha na sexta-noite, sábado apresentava Cidade Alerta e no domingo voltava para Manaus. E na segunda já tinha trampo de novo. E um programa super pesado, né? Pesado, E aí, então assim, eu me dediquei um ano. E aí, quando foi pro último contrato, foi quando eu decidi, aí eu falei pro Marcelo, não, Marcelo, ou é Manaus ou é São Paulo. Os dois eu não quero mais. Não até quero pra você ter qualidade de vida com seus filhos, né? Até porque chegou uma hora que realmente não dava. Eles eram menores E também. aí foi quando eu optei por Manaus. E aí aí fizeram outra negociação e aí, não, a gente quer te trazer, eles fizeram, né? Eles desde o início quiseram me trazer para São Paulo mesmo, e aí eu fechei meu contrato como apresentadora e não como repórter. Entendeu? Foi quando você começou no Cidade Alerta como apresentadora, né? Não, eu já apresentava no sábado, mas eles queriam que eu substituísse o Marcelo nas férias e eles já queriam que eu apresentasse um outro programa. E aí foi quando o Marcelo Rezende brigou, porque ele não queria ele não abria mão. Ele não queria me deixar como repórter dele para ser apresentadora. Ele queria que eu continuasse como repórter dele. É porque era a parceria dele. A sintonia dele, era boa. Assim, no lugar dele, também faria o mesmo, brigaria. Né? Eu não Sim, claro. Algumas pessoas... Era importante algumas pessoas, até da emissora, algumas pessoas que sabiam da situação, ficavam dizendo, nossa... por que ele faz isso contigo? Ele é egoísta. Ele não quer deixar você voar. E não sei o quê. Não, é que as pessoas, às vezes, elas têm... A mente, sempre elas levam para esse lado. Mas não, gente. Eu tinha isso como muito especial. Ele fazia questão de me ter no programa dele, porque ele sabia que juntos a gente fazia um trabalho legal. Sim. E que dava audiência, entendeu? Então eu via pro outro lado. É que as pessoas pensam muito na função. Ai, mas a apresentadora tá aqui, a repórter tá aqui. E eu não penso na função. Entendeu? Eu não penso na função. Vocês faziam uma dobradinha. Eu penso no boa. resultado, entendeu? E hoje eu posso estar numa escada ajudando alguém a subir o patamar. Sim. Amanhã pode ser outra pessoa me ajudando, entendeu? Sim, na escada me ajudando. Claro. Eu acho que a vida é assim.
né? E eu, graças a Deus, eu como repórter ajudei muitos apresentadores, não só o Marcelo, né? E assim como eu já tive muitos repórteres que me ajudaram quando eu estava apresentando. Porque não é função, é equipe, entendeu? Então, quando eu fechei Isso é um meu ensinamento. e assim, eu sempre... A minha mãe me ajudou muito nisso, né? Ela, todo dia, que a gente conversava... Ai, mãe, aconteceu isso. Ela, olha, mantém o foco. Pé no chão. Mantém o foco. E minha mãe sempre falou muito assim, tome cuidado com os elogios. O elogio derruba uma pessoa muito fácil. As críticas, independente se elas forem construtivas ou não, de alguma forma elas vão te ajudar, né? Algumas pessoas eu acredito que causa bloqueio. Tem gente que não consegue ter crítica e aquilo paralisa, né? E dependendo de como né? dá também, porque né? tem gente que dá crítica com maldade Exato, mesmo, exato. entendeu? Às vezes é por inveja e critica. Mas não, tem críticas que por exemplo, o Marcelo me dava críticas que me ajudavam construtivas mesmo. Sim. Eu lembro que uma vez a minha matéria ficou muito igual a uma outra que eu tinha feito. E aí ele me chamou e estava até o César Filho no dia. O César Filho até hoje lembra disso. A gente se encontra, ele lembra dessa conversa. O Marcelo me chamou e falou assim, Rabjahai, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele falou assim, quando você vai fazer amor com seu namorado, você faz sempre na mesma posição? Aí eu, que diacho de pergunta é essa, Marcelo? Deixa de onda, que gaiatice é essa? Ele riu. Não, porque... Eu falei, não, tem que ser criativo o negócio. Fizer sempre a mesma coisa, vai enjoar. Ele, então, telespectador também é assim. Você todo dia tem que usar a criatividade e fazer diferente. Senão o telespectador enjoa. Então, se hoje você começou a matéria saindo de um buraco, amanhã você começa do céu. E assim vai, porque você... Entendeu? E marcou. E dali eu peguei aquilo como meta. A partir de hoje, nenhuma matéria minha vai ser igual. E eu já tinha criatividade, eu já fazia. Então. Mas a gente precisa sempre ser desafiada. Sim. A gente precisa sempre escolher fazer melhor. Então, as pessoas... Isso faz a gente crescer. E assim, eu vou te falar, as pessoas, você aprendeu muito com o Marcelo até o que não fazer. O Marcelo errava muito também, ele era humano. Claro, humano. E muitos erros dele, eu peguei mesmo para não fazer. Sim. Né? Eu acho que é isso que você tem que ter sabedoria, né? Eu falo para as pessoas que convivem comigo, olha, vocês têm que pegar o que é bom e o que não é bom também. A gente tem que aprender. Ela sabe, gente, que eu falo para ela que quando a gente se conheceu, eu era totalmente fora da internet. Minha vida de empresária, meus negócios e tudo. E a gente já se conhece, mano, tem 3 anos, acho. Eu acho que um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Eu acho. E aí, eu sei que esse ano eu decidi entrar pra vida de internet. Na verdade, ela não decidiu, ela foi escolhida, ela teve que aceitar, né? Foi porque mais as coisas mesmo, aconteceram naturalmente. Foi isso mesmo. Né? E aí eu fico pedindo a ela, vê esse vídeo, me dá o feedback. O que você acha disso? Porque eu já disse que é minha madrinha, né? E eu chamo ela de madrinha. Eu falo, você é minha madrinha? Eu que convidei ela, tá, gente, pra ser minha madrinha. Eu que quase obriguei. Olha, você é minha madrinha, vem. Mas assim, é natural. E o quanto mais natural possível, melhor. Mas isso falta, não falta, mano? As pessoas quererem ouvir. É o que mais falta. Um feedback construtivo, isso falta nas pessoas. E aí vem o Marcelo Rezende de novo, que antes de morrer, eu lembro como se fosse hoje, ele já estava muito magrinho por conta do câncer. Eu lembro que se fosse hoje, parece que isso aconteceu ontem. A gente estava no pátio, até me emociona. A gente estava no pátio da casa dele, lá em Alphaville, e eu estava deitada no chão com a perna para cima, assim. E ele sentado, a gente estava no chão, sabe? No chão, assim, próximo da piscina, vendo o cenário, que a casa dele tinha um cenário muito bonito. E aí ele sentou lá na parte da escadinha e eu deitei, foi no chão mesmo, gelado, botei as pernas pra cima. E a gente conversando, e eu olhei pra ele tão magrinho, sabe? Que ele era grandão, né? Fortão, assim. Tão magrinho. Aí ele disse assim,
Ele primeiro falou lá que ele não ia deixar nada pra ninguém escrito. Ele primeiro falou uma coisa bem íntima dele, depois falou de uns amigos também, uma coisa bem íntima dele dos amigos, falou pra mim. E aí, em seguida, ele olhou pra mim e disse assim: nunca perca a sua espontaneidade perante o vídeo. Esse é o seu diferencial. É muito difícil hoje encontrar na TV brasileira alguém tão natural perante o vídeo como você. E aí ele pegou e disse assim, se a Record for esperta, ela vai te levar para o entretenimento. Porque eu acho que esse é o seu caminho. Isso marcou. Porque eu ainda estava no Cidade Alerta, mas eu já estava com o pé no entretenimento porque eu participava muito. Eu era a única pessoa que transitava o jornalismo e o entretenimento. E conversas bem distintas. Coisas bem diferentes, exato, né? Porque você fazia policial e entretenimento outro norte, outra né? vibe, né? Outra energia, outra coisa. Outra. E ele falou isso, mas eu sentia mesmo, porque eu acredito que a gente vive de etapas, né? Eu tenho 24 anos de carreira, 21 anos na área policial, né? Muito Essa tempo. área, assim, muito tempo. Mas eu sentia mesmo que nessa transição, Deus fez para eu não sentir o baque de sair de um pelo outro. E aí eu comecei a criar amor por outros tipos de trabalhos mesmo. E eu sou muito grata à Record, que me deu esse leque de opções para testar. Então eu fui testada em todas as opções, eu participei de todos os programas. Eu participei do Dance Brasil com a Xuxa, que foi maravilhoso. Eu participei com o programa da Sabrina, com o Faro, participei. Passeou muito e ainda passeia, né? Troca de esposa, que foi maravilhoso. E foi muito legal esse, eu vi tudo. Foi uma experiência Você estava com uma incrível. família, né, de circo. De Como que circenses. foi? Nossa, foi uma das melhores experiências que eu já tive. O Bruno ficou sem dormir, porque ele ficou, como assim, trocar a esposa, pegar outra mulher? Não existe isso, né? Mas dormia no mesmo quarto? Não, de jeito. Tá doido? Tu acha que eu ia deixar meu bigodudo dormir com alguém? Mano, eu sou muito ciumenta. Não, mas eu tenho que saber, né? Porque não. Tu é doida? Eu sou muito ciumenta, mano. Eu mato, não. Sem condições. não existe. Não. Eu falo pra ele, eu sou casada com ele, né? Eu sou muito ciumenta. Então, a mulher, ela pode ficar até nua na frente dele. Quem tem que dizer não é ele. Eu sou casada com ele. E eu sou daquela, minha filha, que eu falo pra ele, assim, amor, eu sou muito tranquila. Mas eu meto o teçado, tu vai fazer xixi pelo rabo. Eu corto a perna do meio. Simples, assim. Mas eu não sou muito ciumenta, entendeu, gente? Nada demais. Nada demais. Super tranquila. Faz alguma coisa. Sabe? Tipo assim, as pessoas perguntam, Fabíola, se passar uma mulher assim, bem bonita, assim, olhando pro bigodudo e tal, o que tu faz? Eu olho pro olho dele. Pra ver se ele tá olhando. A mulher pode fazer o que ela quiser. Pode plantar até a bananeira, né? Eu quero saber qual é o compromisso dele comigo. Sim. Então, eu falo, passa uma mulher fazendo isso, a primeira coisa que eu faço é olhar pro olho dele. Pra ver se ele tá olhando, dando corda. Sim. Entendeu? Isso. E pegando esse gancho que você tá falando da vida pessoal, vocês casaram, eu vi lá, você postou agora no Dia dos Namorados, uma homenagem pra ele, toda linda. Vocês dois eu conheço na intimidade, são fofos juntos. Como que é essa vida na rotina? Porque ele é dentista, você graças cheia a Deus, de né, agenda. amiga? Tu já pensou se ele fosse que nem eu, não ia dar certo. Não ia dar certo. Porque o Bruno, ele é a minha calmaria, né? Então, assim, hoje, se bem que hoje ele já tá meio paulista. A gente chega em São Paulo, a gente começa a pegar o pique louco, E ele né? é muito engraçado. Ele é. Então, assim, a gente se completa. Quando eu vejo que ele tá muito assim, com algum problema da clínica, alguma coisa, que eu percebo que eu já tenho uma estrutura melhor para lidar com os problemas, então eu meio que sou exemplo para ele nisso. Eu percebo que nessa questão eu inspiro ele. E já em outras ele me inspira, porque o Bruno, ele não é psicólogo, mas ele tem uma psicologia nata que nasceu com ele. Você imagina que ele chegou na minha casa, onde eu já tinha 2 filhos, 2 sobrinhos, uma irmã, periquito, papagaio. A casa dela, gente, é cheia. Né? São 10 pessoas, né, que moram hoje 10 pessoas com os funcionários. E aí, ele já chegou numa estrutura onde ele teve que se adaptar e continuar. E mesmo assim, ele teve que não só achar o lugar dele, mas ele teve que se impor
na função de homem da casa, Homem da de casa. pai, de tudo. Sim. E ele nunca foi casado. E nem filho ele tinha. Nunca teve. Então, para ele, né, não... Tudo novo, tudo né? muito novo. Amiga, o Bruno, ele sempre se deu com todo mundo. Ele sempre me ajudou muito a lidar. Eu mudei muito depois Ele do é Bruno. muito parceirão. Ele é muito parceiro. E assim, ele me ajuda muito. Eu aprendi muito com ele a lidar com tudo. Com o funcionário, a lidar com filhos, a lidar na questão, eu digo, da psicologia do dia a dia. Sim. Ele não se indispõe com ninguém, mas ele sempre me dá uma visão ampla das coisas, né? E ele ajuda. Então, hoje, por exemplo, meus filhos abraçaram, até porque, assim, eu sou uma pessoa também que eu dou liberdade, mas eu também sou de impor. Então, meus filhos, eles sempre abraçaram a minha ideia. E eu lembro no dia do meu casamento que o meu mais velho chorou muito, que comoveu. Quando eu casei, que acabou, assim, nós fomos para as fotos, eu lembro que, assim, todo mundo que foi, 400 convidados, assim, chorando, porque viram o Adrian chorando. Ah, E aí... especial. E eu me emociono porque as pessoas choraram porque viram o choro dele, mas ninguém sabia exatamente o porquê do choro dele. E eu sabia, né? Eu vou acabar chorando. Porque os meus filhos, eles sabiam. Gente, eu tô meio gripadinha, tá? Então, de vez em quando vai sair assim, ó. Mas não esquenta, tá bom? Que a voz vai sair, isso que é importante, né, mano? Os meus filhos, eles sabiam o que a gente tinha passado nos últimos anos, entendeu? Mas de fora ninguém sabia. E sabia o quanto que o Bruno era especial. Pra entrar na vida de vocês. Sim, o Bruno, ele foi resposta de oração. Ele foi um namoradinho meu. A gente se reencontrou 10 anos depois. Produção, vocês vão ter que pegar lenço aqui. E aí, assim, eu fiquei 2 anos sem me envolver com ninguém em São Paulo. Decidi não me envolver com ninguém. E comecei a orar, porque eu dizia assim pra Deus, eu não quero mais errar. Não que foi um erro. Por exemplo, o pai dos meus filhos, eu não tenho nada pra falar dele. Né? Nós casamos muito novinhos, Sim. 19 anos, né? E tivemos 2 frutos maravilhosos, que é a Audra e Adriel. Tanto que eu me dou muito bem com o pai dos meus filhos e com a Carol. Eles ficam na minha casa. Sim. Eles se dão muito bem com o Bigodudo, com o Bruno. Nós saímos nós 4 juntos. Eles cuidam, sabe? Então a gente se dá Sua muito história bem. é muito parecida com a minha. A gente se dá muito bem. Mas eu dizia pra Deus agora, eu tô numa idade, Deus, que não dá mais pra aventurar, né? Então, eu vou esperar o Senhor trazer. E aí, eu até brincava com Deus, assim, eu dizia, mas Deus, não demora muito não, que o Senhor sabe que a sua filha é folgosa. Ou abaixa o fogo, eu falei, ou baixa o fogo, ou traga logo, resolva. Mas contanto que o Senhor resolva. Eu falava pra Deus assim, amiga. Resolve logo o meu problema, Eu porque dizia, não dá. E aí, gente, depois também, e aí eu já tava uma pessoa pública a nível nacional, já Sim. não dava para se envolver, né, de qualquer jeito, qualquer pessoa, né, tinha várias questões aí. Então, eu fiz isso. Então, depois desses 2 anos, né, eu e o Bruno, a gente se reencontrou, eu em São Paulo, ele em Manaus. E a gente já se conhecia. Porque o Bruno já me pegou gordinha, feinha, sem dinheiro, já empurrou o carro velho meu, lá no passado. Né? Então, assim, eu já Vivenciou conhecia... várias fases da sua vida. E eu já conhecia a essência, né? Então, tem tudo isso. Mas o Bruno, quando foi no dia do casamento, que foi... Eu fiz toda essa enrolação para passar o choro. Que foi realmente... Que eu vi aí, assim, todo mundo chorando. Eu dizia, eles estão chorando, emocionados por ver o Adrian emocionado. Mas eles não tinham noção do que estava atrás daquele choro. Porque o meu filho... Ele viu no Bruno que o Bruno, na verdade, tirou dos meus filhos o peso da responsabilidade de eu vou ter que cuidar da minha mãe até o final, entendeu? Porque ele pensava assim, como a gente tinha sofrido, né, os últimos anos, e eles não queriam isso pra mim, né? Então foi um choro de alívio. De ver que Deus estava colocando uma pessoa muito boa do meu lado, entendeu? Porque eles passaram por uma etapa
onde eles viram a mãe sofrer. E é difícil demais. Então, o choro do meu filho foi de alívio. E eu choro porque, assim, antes de eu encontrar com o Bruno, antes de tudo isso, a gente se sente culpada por dizer, por que meu filho me viu sofrer? Ele sofreu porque me viu sofrer e eu sofri porque eu plantei isso. Então a gente meio que se culpa um pouco. E hoje eu agradeço a Deus por todas as experiências que eu tive. Porque se eu dou valor para a paz que eu tenho hoje, é porque eu passei por um processo de sofrimento com os meus filhos. Com certeza. E se eu vejo meus filhos hoje felizes comigo e o Bruno, é porque eles passaram lá atrás, eles viram que não é ter isso. E às vezes a gente não dá valor porque a gente tem aquilo e acha que aquilo é pouco. E aí, às vezes, Deus é obrigado a permitir que você passe por algo ruim para você começar a valorizar a vida que Ele te deu hoje. Eu quero até deixar essa dica aqui para você, para que você não precise passar por nenhum sofrimento. Então, se você acordou hoje com saúde, né? Se você tem uma família que tem paz, se na sua casa tem paz, tem harmonia. Fábio, tem dívida. Todo mundo tem, tá, amigo? Dívida, conta para pagar, problemas que acontecem, circunstâncias diferentes. Todo mundo tem. Mas isso não pode tirar sua paz. Isso não pode tirar sua paz. Então, se você tem isso na sua casa, você tem paz, se você tem uma família que te ama, se você tem saúde, então, meu amigo, agradeça, 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 mas agradeça mesmo. Porque para que você não tenha que passar por algo ruim, para você começar a entender o que Deus está te dando. E eu agradeço muito a Deus, porque Ele me preparou para ser esposa do Bigodudo, entendeu? E aí preparou o Bigodudo para ser meu esposo. Então ele sabe lidar muito com todo mundo lá em casa. Isso que eu ia te perguntar. Meus sobrinhos, meus filhos vão primeiro, às vezes, com ele, conversam, porque é homem e tal. O meu marido se dá muito bem com o meu ex-marido, são amigos. O Clay, ele liga pro Bruno. Eu tô querendo ir tal dia para São Paulo com a Carol, posso? E dormem lá, né? Não, eles ficam hospedados na minha casa. O Bruno já deixa o carro dele até para emprestar se precisar. O Bruno é o dentista deles. Olha que legal. Então a gente se dá muito bem, até porque... Tiago, Marcos, não é? Também, Isabela, por favor, olha esse vídeo, não somos só nós. Exatamente. E assim, a gente se dá muito bem, a gente se reúne todo fim de ano, né? Natal, Ano Novo, a gente tá junto, o aniversário dos meninos, e o Clay sempre que pode estar aqui, aqui não, né? Em São Paulo, que eu tô no Rio. E a gente, é muito bom ver, porque tem paz. Sim. Porque quando a gente coloca Deus no centro, amiga, aí o improvável, ele se torna grande. Sim. Porque Deus, ele faz isso, né? Então, assim, quem olha o cenário da minha casa diz assim, como assim? Mas onde tem Deus, isso acontece. Claro. Né? Onde tem Deus, isso acontece. É a acontece. paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Então, e nem adianta querer entender. Porque as coisas de Deus, tem muita coisa de Deus que não dá pra entender. E o Bruno lida muito bem até com a sua fama. No dia que... Quando o Bruno chegou, o Adrian falou assim... O Adrian e o Adriel chegaram comigo e disse, mãe, seguinte, o papai sempre vem aqui pra casa com a tia Carol e tal, mas agora tem o Bruno, né? Então, olha como meus filhos são muito maduros também. E eu fui muito privilegiada com os filhos também. Acho que Deus pensou assim, ela é muito porra louca, eu vou dar uns filhos tranquilos pra ela. Né? Eu acho que assim, ela já me dá trabalho demais, eu vou dar uns filhos mais... E com o Adriel é eu. Pra não deixar ela mais perturbada. Eu não vou deixar ela muito perturbada. E aí, eles me ajudam muito. E aí, eles falaram assim, mãe, agora tem o Bruno, não sei se ele vai se sentir bem, né? Não é melhor a senhora perguntar pra ele, porque aí eu falo com o papai, eles vão pro hotel, a gente vai pra lá pro hotel, a gente se encontra pra lá e tal. E foi uma coisa que, mesmo eu solteira, eu nunca gostei de tirar o convívio deles, de pai com os filhos, né? Porque já que não ficamos juntos, mas eu não queria que meus filhos perdessem a possibilidade do dia a dia com o pai. Sim. Então, na medida do possível, eu tentava, já que não dava pra viver junto, mas, né, tentava. E aí eu fui falar com o Bruno, né? Falei assim, amor, é o seguinte, aqui em casa, ó, antes de você chegar, eu mesmo solteira, a Carol e o Clay sempre vinham pra cá. Eles, inclusive, eu viajava. Eles cuidavam da minha casa dos meninos pra eu viajar. Até da cachorrinha eles cuidavam. Sério mesmo. Eles passavam férias, ficavam lá em casa. E eu, solteira, viajava sozinha, com as amigas e tal. E eles ficavam lá em casa, cuidavam de tudo pra mim, sabe? Então, a gente já tinha essa parceria e tal. E aí, eu falei isso pra ele. Aí, ele olhou pra mim e disse assim, eu nunca vou fazer com ninguém o que eu não quero que faça comigo. Eu nunca vou tirar
o convívio de um pai com o filho com o pai. Que lindo. E isso me emocionou muito, porque, gente, eu acho que o grande da história aí é muito ele e a maduro. Carol. Não é eu e o Clay. Sim, claro. Porque pra mim, claro. pro Clay é muito fácil. Sim, Pra mim, o grandioso aí de Deus é o Bruno sim. e a Carol, entendeu? Eu falo a mesma coisa pro lado. Porque Nossa, que- a Carol vai lá pra casa, ela às vezes vai sozinha, o Clay não vai, ela viaja pra fazer, né? Que ela vem em médicos e tal. Ela fica lá em casa com a gente sozinha, ela se dá super bem com a gente. E o Bruno, sabe, que abraçou tudo isso sem problema, nunca teve nada assim. E o pai dos meus filhos também é um cara muito sensacional também. Ele se coloca no lugar do pai dos meninos de ex e, assim, tudo ele fala com o Bruno, sabe? Ele quase não é comigo, tudo é com o Bruno, ele sabe o lugar, ele tem Esse cuidado também. eu acho que também isso influencia, Sim, né? é importante. E aí o Bruno falou assim, eu nunca tive filho, eu não fui casado, então eu nunca tive filho porque eu sempre falava, eu só vou ter filho um dia quando eu tiver certeza que é a mulher que eu vou viver pro resto da vida, porque ele disse que ele sofria muito de ver os amigos indo pra cá se separando e outro homem cuidando da filha deles. filha. Então ele viu o sofrimento de alguns amigos que às vezes por conta da separação não se davam muito com a ex, aí acabavam sofrendo porque queriam pegar a criança, não podia. Então Aí é a criança que sofre, né? sofre. Então ele via aquilo e ele dizia assim, meu Deus, eu não vou aguentar se eu tiver um filho e eu não tiver contato, se eu não puder ir ver, se outro homem tiver que criar, como vai cuidar do meu... Então aquilo pra cabeça dele não... Então ele dizia que isso fez ele sempre tomar cuidado. E ele dizia, eu só vou ter filho um dia quando eu tiver certeza que é a pessoa que eu quero viver pro resto da vida, né? Pelo menos a gente casa É lógico. querendo que seja para sempre, né? Sim. Às vezes, no caminhar das coisas, acontece diferente, mas essa é a O intenção. objetivo é O esse, objetivo a é esse. intenção sempre é essa, né? E ele bateu na porta várias vezes, mas não foi. E aí, quando chegou comigo, os dois já estavam cansados de guerra também, né? É que Deus uniu na hora certa. Sim. E aí, tudo isso aconteceu, que veio o nosso fruto, que é a Yarim. Que Né? é uma lindeza. Tanto que eu não tinha pretensões nenhuma de ter mais filho, né? Já estava com os filhos tudo grande, já tinha passado todo, né? Eu sei o que é trabalhar, criar filho. Não foi fácil criar o Adriel, né? Mesmo sem mãe solteira, porque eu me separei, né? Eles eram muito pequenininhos quando eu me separei. Então eu sabia que não era fácil. Mas eu também pensei o seguinte, cara, não é justo com ele. Com o Bruno. Com o Bruno. Ele não teve esse prazer. E ele queria muito, né? E ele queria muito ser pai. E aí eu decidi tirar os implantes, né? É, sim. E me colocar à disposição para engravidar de Mas forma natural. tinha que ter acontecido. Porque E aí eu a falei Yarim, pra ele, eu falei, ó, se gente, for da vontade de Deus, eu vou engravidar naturalmente. Não vou fazer nada. Vou tirar os implantes, vou cuidar da minha saúde. Sim. Mas não vou fazer inseminação, não vou fazer nada disso. Pode ser? Não, pode. Se for da vontade de Deus, vai vir natural. E veio. Com certeza vocês seguem ela. Então vocês devem ver a Yarim diariamente. Porque, gente, é uma fofura. A menina tem 2 anos de idade. Eu falei pra ela, Fabiola, eu sou psicóloga, eu atendi muito tempo. A Yarim tem um desenvolvimento, assim, uma capacidade de contextualizar as falas dela, de colocar o que ela quer, que é impressionante. É incrível de ver. A Yarim, ela... Quando eu escolhi o nome da Yarim, foi muito interessante. Eu tive mais de 18 mil opções que os seguidores me passaram no dia que eu publiquei pedindo... Quanto nome. Mas eu olhei todos, amiga. Sério? Olhei todos. Tirei um dia só pra isso. Olhei todos. Pra ver se ali tinha algum que me encantasse. Porque eu gosto de nome diferente, né? E eu tinha combinado com o Bruno que se fosse menino eu escolheria. Então ele tinha que escolher um de menino e eu tinha que escolher um de menina. E aí me ajudaram na escolha dos 2 nomes, os seguidores, né? Mas aí era o Bruno que decidia E a menina pro menino você. e eu decidia pra menina. Até então a gente nem sabia se ia ser Yarim. Mas eu já tava escolhendo o nome dela e ele tava escolhendo o nome dele, que seria Brian. Ele escolheu Brian. Primeiro ia ser Bruno Filho, depois ele decidiu ser Brian. E aí eu orei e falei pra Deus assim, que nome o senhor quer que eu dê pra minha filha? E aí mano, aí fui, fiz meu estudo e tal.
E aí, compromisso e tal. Daqui a pouco eu abro o celular e tá Yarim. Eu falei... Porque dizem que o celular escuta, né, e tal. É. E eu não sei se eu já tinha olhado outros nomes, não sei. Mas eu só sei que nesse dia que eu orei, eu abri o meu celular. Quando eu botei naquele que abre pra Sim, pesquisar alguma coisa, tava assim, bem grande, Yarim. Aí eu, Yarim? Porque Yarim parece com Yasmin, Sim. né? E Yasmin não é um nome que me agrada. Não tenho nada contra, mas não é um nome que eu botaria na minha filha. Não é um nome assim, ai, não, entendeu? Eu disse, Yarim? Aí eu fui, é isso, Deus? Eu falando com Deus, é isso, Yarim? E aí eu gostei, porque eu disse, poxa, Yarim parece nome indígena, né? E eu sou, né, de Manaus, né? Eu tenho também traços, né? Eu trago ali, né? Todos nós trazemos, né? Mas assim, eu sim. faço de ser de lá, da Amazônia, isso. E o Yarim me agradou. Mas aí eu disse, mas eu vou pesquisar o que significa. Yarim é um nome de origem hebraica e que significa aquela que entende e ouve. Na hora que eu li isso, aquela que entende e ouve, eu disse assim, bom, ela entende a pessoa antes de ouvi-la. Ou seja, ela não julga. E ela está disposta a ouvir. E eu sempre achei que eu pequei muito de falar muito e ouvir pouco. E eu disse, cara, que vem uma filha, então, que pode até ser comunicativa como eu, mas que ela escute mais o próximo, que ela não julgue. E a gente está precisando de pessoas assim na Terra mesmo. Menos julgamento, sabe? A gente precisa ouvir mais. E aí eu disse, na hora eu falei, cara, que seja isso. E eu achava que a Yarim não ia vir parecida comigo na questão de personalidades. Porque como era primeiro do Bruno, eu imaginei, eu acho que, né? Porque o Adrian, por exemplo, meu primeiro, ele veio o meu oposto, não tem nada a ver comigo. Né? Porque as pessoas acham assim, filho de artista tem que vir igual. E não é assim, cada um vem de um jeito e tal. E aí eu achava que ela não viria. Eu achava que ela viria com uma personalidade diferente, assim, mais calminha e tal. Mas ela é bem parecida, assim, com o Bruno e tal, na questão de física, né? Mas ela é muito parecida comigo na questão da personalidade mesmo. Eu também E eu acho. acredito que ela ainda é um pouco mais que eu. Porque, por exemplo, eu sou indecisa, algumas coisas ela não tem. Ela é muito certa do que ela quer desde quando. Sim. Ela diz o que ela quer e tal. E eu até falei pro Bruno. E muito bem dito, muito bem elaborado. É o que me chama muito a Ela atenção. é muito autêntica, muito mesmo. E aí as pessoas pensam assim, nossa, a Fabiola publicou isso, ela é muito esperta. Eu nem publico as coisas mesmo que eu fico mais... Eu publico as coisas mais suaves. Tem coisas da Yari que eu digo assim, essa menina acabou de fazer 2 anos, ela tem 2 anos e 1 mês. Ela acabou de fazer 2 anos. Como assim? E aí eu sei também que a minha casa é cheia de adultos, então ela tem muito estímulo, né? A gente sabe que ela tem muito estímulo. Mas eu percebo que ela é fora da curva mesmo. E aí, assim, eu estranho, porque eu falei pro Bruno assim, bom, nós dois já estamos com uma idade bem avançada. Então pode ser que a nossa filha não venha muito inteligente, não, porque é o restinho aí que vem. Então pode ser, mas do jeito que vier, tá maravilhoso. Aí hoje eu falo pra ele. Aí eu falei pra ele, eu disse, eu acho que não era resto, não era acúmulo. Ela superou, né? Ela acumulou muitos anos. Muito, veio tudo aí, porque é uma coisa assim, gente, é muito louco. É que as crianças hoje em dia, elas já vão vindo, parece que elas vêm com chip a mais, né, amiga? É uma coisa muito louca, elas são muito espertas, muito inteligentes. Ela botou no vídeo. E a Yari me surpreende muito, porque o Adriel sempre foi muito esperto também. O Adriel sempre foi muito pra frente, muito esperto e tal. O Adrian é inteligentíssimo e o Adriel é esperto, porque existe diferença nisso. É uma coisa que eu falo muito pro meu filho mais velho. Eu falei, meu filho, você é muito inteligente. Mas se você não souber usar a sua inteligência, se você não tiver esperteza para usá-la, ela vai ser em vão. Então E já o Adriel, ele não é muito inteligente, mas ele é esperto. E aí, às vezes, tu acha até que ele é inteligente, mas não é não, é que ele é tão esperto que ele te engana, entendeu? Ele é muito eu. Ele é muito eu. O Adriel, assim, ele é eu todo, gente, homem. Ele não tem medo de errar, ele não tem vergonha. E só assim que a gente consegue. Ele vai pra frente e tal, entendeu? Já o Adrian é muito estudioso, muito inteligente, mas é mais cauteloso, é mais equilibrado, é mais... Então, com o filho eu empurro e com o outro eu puxo a corda, que é o oposto, né? Cada um de E a um Yari, jeito, né? pra minha surpresa, ela veio assim, totalmente... Ela não é nem o Adrian e nem o Adriel, né? Ela é meio termo. Porque eu acredito que ela vem junto com a esperteza dela, vem uma maturidade que eu meio que desconheço, né? E aí eu percebo que realmente eu vou ter um trabalho de muita oração também, do mesmo jeito que foi com o Adriel e com o Adriel, né? Porque um lema que eu tenho na vida, eu disse, cara, minha mãe foi mãe solteira,
criou os 4 filhos sozinha e os 4 deram certo. E a minha mãe errou muito em muita coisa, mas ela acertou no principal. Eu tive uma mãe sempre de oração. Eu cresci vendo minha mãe de joelho orando por nós. Então, ela acertou no principal. Porque a gente não tem como acertar em tudo. Não. Toda mãe erra. Todo mundo erra. E Toda aí, mãe, todo mundo. não existe criação perfeita. Só que aí Nem fórmula, né? Nem fórmula. E aí eu peguei e disse, opa, eu preciso fazer isso. Eu posso errar em qualquer outra coisa. Mas eu preciso acertar no principal. Então, o Ada e o Adriel cresceram dessa forma. Debaixo de oração. Tanto da minha mãe, né, fazendo a cobertura dela, e eu a minha. Então, a Yarinha é a mesma coisa, porque eu percebo que ela tem a personalidade forte. Então, eu vou ter que lapidar minha filha. E não é eu que vou lapidar, vai ser Deus. Não é eu que vou proteger, é Deus. Eu tive isso com ela com 9 meses, eu passei uma situação muito difícil com ela, do engasgo, né? Que, na verdade, até hoje, eu acho que ela não engasgou. Foi mais desespero meu e do Bruno. Foi até numa entrevista que você estava dando na sua casa. Foi, né? Eu acho até que foi mais desespero meu e do Bruno do que propriamente o engasgo. A médica fala, ela não engasgou. Ela tá gripada e vocês se assustaram e aí causou isso nela. E aí ficou por um bom tempo, né, esse trauma. E aí, mas aquilo foi muito bom, porque na hora a gente ficou desesperado, o Bruno fez várias coisas e tal, fez isso, aquilo, correu. O Bruno fez 5 coisas ao mesmo tempo, até pular na piscina. Sério. E aí chegou um momento que eu falei assim, e eu via que ela tava ficando roxa, começou a vomitar sangue, né, porque ele também chegou E aí eu disse, peraí. Aí eu falei, nossa, a gente tá recorrendo a tudo. E foi na hora que eu entendi. Eu falei, eu esqueci que eu tive que falar com Deus. Eu peguei ela aqui no colo e eu falei, aí comecei a falar com Deus. E Deus começou a falar no meu ouvido assim, eu senti Deus falando assim, acalma ela. É desespero, acalma. E eu olhava pra ela, tá tudo bem, filha. Sabe, eu desesperada por dentro, eu, filha, tá tudo bem. Aí ela foi. O que uma mãe não passa, né? Aí ela foi. E aí ela não estava engasgada. Era desespero nosso que estava desesperando mais ainda, que ela não conseguia respirar, achando que ela estava com alguma coisa. Como assim? Meu pai bater na minha costa? Como assim? Sabe? Então aquilo ela não estava entendendo. E aí tá. E nesse dia eu tinha um trabalho em Goiânia. Eu tinha que viajar. E aí levamos ela para o hospital. Isso já era à noite, né? Para ver se estava tudo bem com ela e tal. E aí eu falei assim, agora eu tenho uma viagem de madrugada. O motorista vai me buscar, eu tenho que ir pra Goiânia gravar. E como é que eu vou fazer isso? E aí eu pensei, né? Falei, pô, nessa hora quem tem que ficar é a mãe, né? Aí o Bruno falou assim, ó, amor, vai pro seu trabalho, que eu cuido da Yarinha aqui, junto com, né? Eu fico aqui, eu pensei, poxa, mas é a mãe que tem que ficar. Aí vem aquele peso da mãe, né? O peso da culpa da mãe. Eu falei, aí chegamos em casa, eram 4 da manhã, e eu ia viajar às 6 da manhã. Assim, 2 horas. E aí o Bruno, e aí? Eu disse, e aí? E o povo tudo esperando lá, né? Então já tava tudo... Nossa, se eu não fosse, era toda uma estrutura, já tava tudo certo. Aí eu peguei, eu disse, olhei pra ele, disse, eu vou orar. Aí eu fui pro meu quarto, me ajoelhei e falei com Deus. Falei, Deus, e agora? O que é... Mesmo sabendo que é uma boa grana que eu vou ganhar em Goiânia, e isso vai fazer a diferença financeiramente para os nossos custos... Se o senhor me disser que não é para eu ir, eu não vou. O senhor é que sabe. Na hora, porque eu achava que Deus estava... Eu achava que Deus ia falar para eu não ir, sabe? Eu falei assim, se for para eu não ir, mesmo colocando em jogo tudo isso, se o senhor disser não, eu obedeço. Porque eu sou muito obediente. A Deus, né? A Deus. Porque os outros eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu obedeço. Aí ele... E na hora ele falou assim, quem cuida... dela sou eu, não você. Entendeu? E aí eu na hora, meu Deus. Mana, às vezes o nosso filho tá do nosso lado. Ele cai, quebra a cabeça, e a gente não dá tempo. Então quem protege é Deus, não é a gente. Então mãe, você que tem que trabalhar, deixar seu filho em creche, isso e aquilo, não se culpe. Porque hoje o Adri e o Adriel estão grandes e eu vejo no olhar deles a admiração que eles têm por mim. Porque eu enfrentei, arrisquei minha vida a vida toda para trazer o melhor para eles. Ao invés de ser, pô, minha mãe me deixou em casa, minha mãe me deixou com os outros, eu fiquei sozinho, eu que tive que fazer minha comida, eu que tive que me arriscar. Eles sabem que tudo que eu fiz foi por eles. Então, mãe, não se culpe. Fique tranquila. Porque quem protege seu filho é Deus. Só não esqueça de orar. Só não esqueça de se ajoelhar. Só não esqueça de colocar nas mãos daquele que realmente pode mudar qualquer cenário, transformar, renovar
E principalmente cuidar, proteger e livrar do mal. É isso. Então naquele dia eu tive uma lição, amiga, mas uma lição que onde eu vou eu falo, entendeu? E a gente está tendo hoje, né? Essa Porque lição às vezes aqui nosso com a filho tua história. nosso filho tá aqui e a gente não consegue proteger. E aí tá. Aí eu terminei a oração, cheguei lá com o Bruno, falei, amor, eu vou. Ele, vai, amor, vai dar tudo certo. Eu falei, vai, porque Deus está cuidando da nossa filha, tá tudo bem. E aí fui. Quando eu tava no caminho para o aeroporto, minha mãe me liga. E aí, filha, tá tudo bem? Ai, mãe, que susto, tá tudo bem, já tô indo para o aeroporto. Isso, vá, minha filha, vá tranquila, feliz. Faça o trabalho como você nunca fez, porque quem cuida da Yarinha é Deus. Tu acredita? Acredito. Aí, na hora, ela confirmou o que Deus tinha me você dito. tinha... E a minha mãe é muito usada, né? Assim, por Deus, assim comigo. E eu falei, eu disse, gente do céu, Você fala é muito da isso, sua mãe, né? Muito. Minha mãe é minha inspiração, né? Minha mãe é minha inspiração, como... Ela mora aqui? Não, em mora em São Paulo Manaus. ou em Manaus? Mora em Manaus, amiga. Tá estudando, não para de estudar. Segundo a minha tia fala que a sua mãe, quando morrer, ela quer encher o caixão dela de diploma. Que ela continua estudando. E continua estudando. Ela se forma esse ano, eu acredito, em direito. Direito? É. Mas ela é teóloga, filósofa, ela é escritora, já escreveu 2 autobiografias. Uau. É muito inteligente, muito estudiosa, lê muito. Eu não chego nem a 10%, assim. Que que admiração que eu você gosto, tem por ela, eu né? gosto muito de me aperfeiçoar, mas eu gosto muito de trabalhar também, né? Eu gosto muito de ter retorno, até porque eu tenho uma família grande, eu preciso ter retorno, preciso ter resultado, claro. preciso sustentar a minha família. E assim, mas eu me inspiro muito na minha mãe na questão da fé mesmo, sabe? Eu sei tudo que ela passou, minha mãe já passou por assassinato na frente dela, meu ex-padrasto foi esfaqueado depois de 20 dias, foi assassinado na frente da minha mãe. Então, assim, isso ninguém sabe, eu acho, ninguém sabe. Eu não tinha dimensão, assim, da tua história. É, isso. E minha mãe passou por tudo isso, sofreu muito, e eu vi a minha mãe ali temente, sabe? Uma fé. Minha mãe já foi levada pro varadouro da arma apontada para ela falhar. Meu Deus. Minha mãe já esteve com uma boneca aqui, onde levou tiros, e o tiro foi na boneca. A boneca aqui, ó. O tiro foi no meio, porque o meu ex-padrasto, ele era alcoólatra. E ele andava armado. E aí ele chegava em casa nesse nível, tumulto. Né? E aí, com ciúme, não sei o quê, e aí ele deu um tiro, a boneca tava aqui, pegou no meio da boneca, foi perna pro lado, braço pro outro, e o tiro não pegou na minha mãe. Minha mãe foi blindada por Deus ao mesmo tempo, porque ela é uma mulher de oração. E aí depois eu perguntava, poxa, minha mãe é de oração, por que Deus permitiu que minha mãe passasse por isso? A gente precisava passar. Sim. Deus, ele é muito justo. Quando ele permite, é porque você precisa. Aprender. Eu precisava, porque eu, isso. como repórter policial, eu comecei a ficar muito bruta. Então eu era muito, eu achava, principalmente em relacionamento, eu achava que assim, tinha que dançar conforme a minha música. Eu era desse nível. Tinha que ser do meu jeito. Aí Deus começou a falar assim, não, minha filha, você vai baixar sua bola, porque não é assim, não. Casamento é companheirismo, é respeito, né? E aí, por isso que eu digo que Deus foi me moldando pro Bruno. Quando Deus trouxe o Bruno, ele já tinha trabalhado muita coisa em mim, já tinha me lapidado, sabe? Então eu mudei muito, porque eu era desse nível, tinha que ser do meu jeito, então não quero. Como se a pessoa fosse descartável, sabe? Então eu era meio assim, se não soma, capa. Não era assim, sabe? Capa o gato. Uma mulher independente. Era, né? Assim, sim. Criava os filhos sozinha. Sim. Com fama já. Isso, né? Tudo isso. Exatamente. Teve que ser muito Tá lapidado. borrado meu olho? Não. Não, né? Graças a Deus. Tô bem, né, gente? Então tá ótimo. Não. Então, já choramos, mas eu acho que a maquiagem tá intacta. Lu, arrasou, hein, Lu? Maquiagem é top. Passou no teste. Não derreteu. E aí, então, tudo isso aconteceu. Minha mãe passou por tudo isso. Então, não tem... E aí, hoje eu falava isso até pro Marcelo Rezende. Eu falava assim, Marcelo, eu não posso duvidar do poder de Deus. Eu já passei por muita coisa. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito de duvidar. Porque eu sei do que
Deus já protegeu a minha família e eu já sei do que Deus já me protegeu. Não tem como duvidar. Eu já vi tudo que Deus já fez por mim, então a gente é obrigado, eu no caso, né, eu não tenho esse direito de duvidar. E hoje, inclusive eu postei hoje no meu Instagram, no meu Stories, do meu estudo de hoje, que fala que você caminhar com Deus não é crer para ver. Ou não é ver para crer, na verdade. O seu caminhar com Deus não é você ver para crer. É o contrário. É você crer para ver. E isso foi durante a minha vida toda. Não duvidar de Deus. É você crer. É colocar realmente a fé em prática. Porque é isso que vai fazer você ver. A Isso grandiosidade, que você tá dizendo, sabe? me faz lembrar do que eu estava te falando nos bastidores, do livro que eu tinha feito e eu não lancei. Sim, que tem que lançar. Uma hora vai ter que lançar esse livro. Menina, todo mundo pede para ler e o livro tá assim, tocado dentro do arquivo, guardado. 7 Sério? páginas. Todo mundo pede para ler. A fé que não nega a realidade. Que era justamente isso. Você tá passando por um processo que você não tá vendo nada. Nada ao seu favor. Mas você não precisa ver para crer. Exato. É né? isso aí. Você não precisa. É isso. Quando você crê, você pode estar... Eu brincava dizendo, você tá pegando na prateleira. Pega na prateleira o que já está disponível para você. E é isso. Você tá E eu ainda vou mais longe. Que é uma coisa que... Eu tenho até um gifzinho meu que fala assim, eu vou mais além. É você crer e não duvidar. Né? É você crer e não titubear. E né? não titubear. E não duvidar. Porque esse é um processo que não é muito fácil descansar, né? Não. Você descansar em Deus. Descanse em Deus. É muito fácil você descansar quando tá sem problema. Não, e falar. Nada mais. Exatamente. Falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Agora, vive problema pesado. Você vê se você vai descansar. Você tem que praticar. Né? Você tem que trabalhar aí, né? Trabalhar tudo isso. Exato. E aí, isso que a gente está falando aqui, Fabiola, você agora que tá como influenciadora, né? Você passeou, como você disse, em todos os pontos. Repórter, apresentadora. Sim. E agora você tá como influenciadora digital, nas redes, né, sociais, na TV fechada, né? Também continua em tudo, né? Exato. Hoje eu não tô com um contrato fixo com uma emissora. Mas né? você tá passeando por várias. Isso, eu saí, eu acho que no início do ano passado. Mas continuo fazendo trabalhos com a Record. Acabei de fazer uma gravação com o Tom Cavalcante. Tem alguns trabalhos com a Record. Eu tenho uma parceria muito boa com a Record, uma amizade muito boa. Mas quando nós entramos em acordo realmente para minha saída, é que eu precisava realmente... eu precisava passar por esse processo de sair da zona de conforto. Entendeu? Deus já estava falando comigo há 3 anos e tal. E eu disse, cara, eu preciso realmente desafiar. Eu preciso passar por esse desafio, porque sem ele eu não vou sair da mesmice, né? Sim. Então, para eu ter resultados maiores, resultados extraordinários, eu preciso fazer diferente. Diferente, coisas extraordinárias. Eu preciso me arriscar, preciso dar a cara a tapa e sair da zona de conforto. E eu ainda estou nesse processo. E você faz muito bem, né? Porque você se comunica muito bem. Então, assim, eu acho que na sua atuação profissional, quando a gente diz, né, de alguém que conseguiu encontrar o êxito, eu acho que você é um exemplo disso. Porque por mais que você hoje esteja aí numa transição, igual você está dizendo, né, como influenciadora, como alguém que está voando, né, outros horizontes, sim. Você tem uma estabilidade profissional, você passa diversas dicas e influência que de fato são relevantes, porque assim, hoje na internet tem tudo, né? A gente costuma dizer que muitas das vezes a internet parece terra de ninguém. Mas ver o teu conteúdo é ver conteúdo relevante. Porque a tua bagagem faz com que você não consiga, acredito eu, trazer qualquer coisa. Na verdade, qualquer pessoa consegue, amiga, quando começa a mirar em likes. Sério? Porque o que acontece? Hoje, besteira traz muito seguidor, traz muito like, traz verdade. muito atrás. Então, se você mirar em resultado
de números, você vai começar a fazer um monte de besteira. Entendeu? E aí, é isso que de um tempo pra cá, eu venho analisando. Então, hoje eu não olho se eu perdi seguidor, se eu ganhei seguidor, se vai aumentar, se vai diminuir. Eu não olho mais pra isso. Você nem olha o número. Não olho o número. Hoje eu tenho muito cuidado realmente com o que eu passo. Uma coisa que eu me preocupo, passar a verdade, passar realmente o que eu vivo. Porque aí, se alguém contrariar, discordar, não vai ter problema pra mim, porque é a verdade. É o que você vive. É o que eu vivo. Então, Sim. né? Se gosta de mim, se gosta, vai estar me seguindo, vai estar vendo a minha verdade. Então, prezo muito por isso, né? E até seguindo propriamente o que o Marcelo sempre falou, se perante um vídeo na TV eu sempre fui eu mesma, então na internet é com você mesmo, que dá mais liberdade ainda. Sim. Né? Eu falo que eu nunca trabalhei, porque eu nunca fui personagem, eu sempre fui eu. Trabalhar é quando você tem que se montar e fingir ser uma pessoa que você não é. Aí é trabalhar, porque tu tem que pensar antes de falar, antes de agir. E eu nunca precisei disso, porque independente de ser repórter, apresentadora, de entretenimento, de polícia, isso, aquilo, eu sempre fui eu. Se eu tava com raiva, eu esculhambava. Se eu tava feliz, eu dava gargalhada. Se eu queria rebolar, eu rebolava. Então, assim, eu nunca fui uma personagem. Apesar de ter o nome, Rabo de Arraia, como personagem, mas eu nunca fui uma personagem. Eu sempre fui a Fabiola Gadelha. Então, hoje, quem me conhece pela TV, chega na minha casa, não vai estranhar. Porque sou eu. Eu sou eu, assim, entendeu? Então, eu nunca trabalhei. Porque eu nunca precisei me montar. Eu não posso fazer isso. E você tá o tempo todo num âmbito, num lugar, que tende a comprar essas pessoas nesse... Não, amiga, hoje em dia tá muito difícil encontrar quem é mesmo na internet. Tá muito difícil, as pessoas ficam tentando copiar para ver se dá certo. E aí coloca qualquer tipo de assunto, né? Vamos falar só... não vale nem a pena, mas assim, qualquer tipo... que esse assunto chama mais, entendeu? Isso vai dar mais engajamento? Por exemplo, já teve podcast que eu fui, que eu vi que a pessoa tava correndo atrás de uma polêmica. Todo o tempo querendo pegar... sabe? Fica todo o tempo marapuca em cima de você, para ver o que é que você fala, para te colocar, porque quer fazer um corte. Sabe? Os podcasts, a maioria hoje estão assim, né? Tu vai, triste, né? A pessoa todo tempo fica te instigando, perguntando coisas para tentar pegar alguma coisa. E mesmo assim não pega, mas mesmo assim ainda edita, faz um corte para o povo pensar que ela que falou aquilo, para causar polêmica, porque é a polêmica que traz likes, resultado e tal e tal. Aí a escolha da fale pessoa. de mim, mas fale o que quiser, E aí eu falo, se for para eu ganhar dinheiro dessa forma, eu não quero. Não vale a pena. Não vale. Para mim não vale. Para mim também. Para mim não vale. Então eu não quero. Então hoje... Que bom que você é minha madrinha, né? Hoje eu me policio muito nisso. Por quê? Porque você, sem perceber, você é picado. Sim. Por esse mosquito. E você sem Puxa perceber... minha orelha, tá? Não, mas assim, mas eu percebo... Não, mas você fala do que realmente você vive, né? Total. Então, assim, e você sem perceber, quando vê, você já está fazendo a mesma coisa. Sim, e tal. Porque, e tem que ter esse cuidado mesmo, porque até o ambiente está o tempo todo te seduzindo. Exemplo, Fabiola, tu não faz trend? Eu faço. Acho que cabe com a minha realidade. Sim. Se for uma trend que realmente... Eu fiz uma que foi a que mais bombou. Que foi a do varal. Não sei se vocês chegaram a ver. O Bruno estava sentado lá no quintal de casa e eu aproveitei que ele estava, botei a câmera lá, botei para ligar. Aí eu peguei um balde, uma bacia com roupa e fingi que tinha um varal. E aí comecei a botar. As camisas caíam dele. Por quê? Porque há muito tempo eu tinha pedido para ele botar varal lá em casa. Pra chamar, e ele, não é nem ele que coloca, ele chama o Gilmar, que o Gilmar faz tudo. Ai, muito bom. E não tinha. E aí, mana, isso viralizou, porque muita gente se identificou. Porque realmente... eu vou tentar pensar numa dessas. Um dia desse, eu gravei uma trend com os meus filhos, porque é o que eu passo na minha casa. Eu mostrando pra eles como é que bota roupa suja, como é que faz xixi no vaso sem melar pra baixar a tampa da privada. Mostrando pra eles, olha, fecha a geladeira, bota o queijo aqui. Aí eles, anotando. Entendeu? Eu fiz porque... A pólvora. Porque é a realidade mesmo. Uma casa com 5 homens... O que eu
passa ali, minha filha. Só é pra aguentar mesmo, né? Tinha que ser rabo de arraia. Então, assim, se for algo que encaixe na minha realidade, eu faço. Se não, só porque é trend, não vou. Não faço. Isso aí. Não faço. Agora, pra gente caminhar pro final, que a produção já me disse aqui, que a gente É, já porque tá eu com falo tempo. muito, né, mano? Eu Nós falo duas, demais. né? A gente já tá com o tempo Eu estourado. tenho é pena dessa equipe pra editar, hein? Porque eu falo demais. Você se lembra, Mas se deixar a gente assim, fica aqui o tempo todo, né? fica. Que é muito tanta bom. coisa pra falar, pra dividir, né? É muito bom bater papo. Mas e aí, é um se ensinamento. vocês quiserem mais, agora vocês vão ter que ir pros nossos treinamentos, né? Vai ter que É, ser assim. vai pros nossos treinamentos, vai para nossas mentorias, Action, né? TV Movie. Que agora, hoje, né, a gente já fez um casamento lá em casa. da Exatamente. gente fazer essa Para junção. esse agora não vai dar mais porque já esgotou, né? É. Mas pro próximo a gente vai estar anunciando, né, Amanda? E aí você vai poder lá perguntar o que você quiser. E é importante até eu ressaltar que durante o meu treinamento de comunicação, eu trago muitas dicas que eu utilizei durante minha vida profissional. Porque eu digo que quem é repórter policial faz qualquer coisa na área de comunicação. Porque eu não tenho como fazer uma pessoa matar de novo. Eu não tenho como fazer uma mãe chorar de novo. Eu não tenho como... Verdade. São coisas que estão acontecendo ali à flor da pele. Então, ou você tem a comunicação assertiva, ou você não tem. Entendeu, gente? A gente não tem tempo de errar. Então, acabou que eu tive muitas experiências na prática. E eu levo... Fabíola, e como você fazia isso? Essas dicas eu estou no treinamento de comunicação, que você vai usar na sua liderança, você vai usar na sua gestão, você vai usar dentro da sua casa, porque você com seu filho, com seu marido, você precisa ter lugar, comunicação né? assertiva. Às vezes, relacionamento não dá certo porque a comunicação não está tendo sintonia ou porque não se comunica. E tem muita gente hoje bloqueada e travada na comunicação por conta que a sua mala ainda está fechada. Mala, Fabíola? Eu te ajudo a abrir a mala e esvaziar a sua mala, com todos os traumas e bloqueios do passado que te pedem de trabalhar bem no presente e poder alcançar ótimos resultados no futuro. Então, por isso que eu te digo, comunicação, ela é vida. Eu começo meu treinamento com o depoimento da minha mãe falando que tentou me abortar 3 vezes. Porque da minha comunicação, eu tive que tirar um trauma que veio da barriga da minha mãe. Então, tudo isso você consegue não só aprender, mas você sai de lá com a prática para o seu dia a dia, para você trazer resultados através da comunicação. Então, para qualquer área da sua vida, você precisa se comunicar bem. A comunicação está desde quando Deus criou a Terra, porque Ele falou, haja luz. E ouve. E ouve. Então, se você quer luz na sua vida, você precisa saber se comunicar. E é por isso que a gente fez esse casamento, porque eu vou ousar a dizer que foi perfeito. Porque o Action é a junção dessa comunicação assertiva aplicado na liderança humanizada e aplicado em gestão. Exatamente. Que você usa em casa, no trabalho, no empreender, em qualquer lugar da sua vida. É Né? isso. Então, assim, é uma honra ter essa mulher. Por isso que você... já fica aí na cabeça os 3 temas. Encorajar, comunicar, impactar. Encorajar passado, comunicar presente, impactar futuro. Nossa, a gente termina com essa maravilhosa, grandiosa dica para vocês. Fabíola, isso. muito obrigada. Eu que agradeço. O bom dessa história toda, de tudo isso, é que eu vi que a Amanda manda mesmo. Manda muito bem, não é? Então, já aproveita, ó. Dá seu like, que é importante. Isso. Compartilha com os amigos, né? Ativa o sininho. Não esquece, gente, porque a gente precisa mesmo que outras pessoas escutem. Então, faça a sua parte. Não é só assistir esse vídeo, não, tá? Você tem que seguir, você tem que compartilhar, você tem que ativar o sininho, porque vai vir outros episódios maravilhosos, porque a Amanda tá sempre trazendo conteúdo maravilhoso. Hoje foi com a Rabo de Arraia, mas amanhã ela vai trazer outros. Uma coisa que eu tenho aprendido muito com a Amanda é a questão financeira, né? Então, se você também, porque eu não tive educação financeira na minha casa, minha mãe sempre gastou mais do que tinha. Então, gente, é uma coisa que eu tinha muito que aprender, para poder a gente ter algo, para poder... E até para ensinar para os filhos. Então, eu tenho aprendido muito com ela a questão financeira, da parte de gestão, de como a gente faz para saber aproveitar mais, sabe? O que a gente... Porque uma coisa que eu aprendi com a Amanda, e eu tenho colocado isso muito em prática, não adianta você ganhar muito,
Você tem que gastar pouco. Entendeu? Então, meu amor, por isso que agora tem mais arroba de parceria. Porque o que eu... Não é não, Amanda? Pega a dica, gato. Pega a dica. Cadê os arrobas, exatamente. Né? Então é isso. Ativa o sininho, compartilha, dá muitos likes. Isso, gente, segue esse canal maravilhoso e continua. E se você quiser mais que isso, aproveite que daqui a pouquinho a gente tem a próxima data, o próximo local da outra imersão. E depois, se você quiser mentoria também particular, essas coisas terão também. A gente vai estar divulgando e aí você consegue ficar mais próximo da gente. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Um beijo, pessoal. Beijo!